Meus irmãos, boa tarde, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Muito bom, né, gente? Uma tarde de sexta-feira, mais uma semana aí se encerrando, né? Vem aí um sábado para a gente descansar um pouco a cabeça, né? Colocar as coisas em ordem. Mas nada melhor do que finalizar uma semana falando de Joana. Isso é tão bom que eu inventei uma moda, e aí toda sexta-feira à noite eu faço uma reflexão com ela, né, a respeito dos textos que ela nos traz, sempre desses livros, apontando determinadas características ou oportunidades que temos para podermos viver uma vida melhor. E esse livro especificamente, Dias Gloriosos, é um livro importante porque ela trata de temas da atualidade. Ela trata de temas como transplante de órgãos, engenharia genética, criogenia de seres humanos, pessoas que estão sendo congeladas, transplante de órgãos, esses métodos eugênicos perturbadores, mudança de sexo, regressão de memória, ou seja, tem algumas coisas que são temas da atualidade e que Joana trata nesse livro a respeito justamente dessas importantes informações que nós precisamos ter na atualidade. E o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4, Energia Mental e Vida Saudável. Nós já ouvimos falar muitas vezes aquele adágio, quase que um adágio popular, mente sã, corpo são. Não é assim? A gente já ouviu falar isso muitas vezes, sabemos de uma certa forma de que mente e corpo estão interligados, fazendo esse conúbio e que representa essa estabilização, uma condição de saúde. A própria Organização Mundial de Saúde estabelece que a organização mental faz parte do plano da saúde geral do ser. Então, a gente entende o quanto isso é importante. Mas o que isso nos afeta? Sobretudo, nós todos somos instados a termos vidas com problemas. Alguém aqui tem alguma vida sem problema? Levanta a mão, por favor. Não, gente? Oh, sejam bem-vindos, né? Ao Clube da Humanidade. Que bom que vocês estão conosco. Então, todo mundo tem um problema. Acorda de manhã, enfrenta uma dificuldade, é uma situação que às vezes é um problema maior, às vezes é um problema menor. Mas a gente assiste diuturnamente pessoas caírem diante dos seus problemas. As pessoas simplesmente são jogadas no chão quando eles chegam, como se eles fossem fatos assim aleatórios ou que eles não estivessem ligados à ordem das coisas. Então, por conta disso, nós assistimos graçar sobre a Terra estados deprimentes de humanidade, onde as pessoas, de um modo geral, estão mostrando essa sua face dolorida, essa sua face sofrida, a partir justamente das vivências apequenadas que nós encontramos em todo o canto. Então é sobre isso que nós vamos falar. De que maneira nós podemos, de certa forma, ultrapassar essas fases, essas dificuldades em nossas existências, sem decairmos ou cairmos nessas condições que são tão comuns em se tratando de seres humanos. E ela começa esse texto dizendo assim: cabe ao ser inteligente descobrir na Terra a razão fundamental da própria existência, a fim de estabelecer, desenvolver a capacidade, a forma de crescimento interior, buscando os parâmetros propiciadores da felicidade. E isso se constitui em razão primacial da sua autorrealização. Então, basicamente, nesse ponto, o que Joana vai nos dizer é que a nossa meta, enquanto seres existenciais, é compreendermos, primeiro, como existimos, como funcionamos, de que maneira o nosso aparelho fisiológico reage às coisas, para que então possamos saber como agir sobre as coisas que nos influenciam, sobre aquilo que, de certa forma, pauta os nossos comportamentos. Viver em felicidade ou viver na desdita, viver na infelicidade, termina sendo muito resultado da habilidade que temos para lidar com as coisas da vida. Há pessoas que conseguem superar as dificuldades de maneira muito nobre,
de maneira muito forte e vigorosa. Mas há outras que apenas uma unha encravada é capaz de fazer com que isso tudo desmorone. O que causa tudo isso, de um modo geral? A nossa percepção em relação a nós mesmos. Aquilo que Joana está dizendo como autodescobrimento, observe que ela está chamando de descobrimento, é aquilo que nós precisamos descobrir sobre nossos potenciais e sobre a nossa razão de existir, sobre a nossa condição existencial. Por que nós fomos instados ou estamos, de certa forma, instruídos ao longo desses anos, nós fomos instruídos a sermos guiados para fora. Todo o nosso viver está no mundo material. De modo geral, a gente observa as coisas que nos chegam através dos sentidos. Então, percebemos que temos uma vida boa quando as coisas que nos chegam através do aparelho sensorial são coisas agradáveis. Então, se de repente estamos felizes, estamos juntos de pessoas agradáveis, que não nos expõem a nenhum risco, então nós dizemos que estamos vivendo momentos felizes. Ao passo que quando estamos naqueles ambientes hostis, de muita dificuldade de relacionamento, nós dizemos que naqueles lugares nós estamos sendo infelizes. Então, o que vai fazer com que um ambiente mude de um lado para o outro termina sendo muito mais aquilo que é a postura da pessoa em relação à sua condição de estar no mundo do que do próprio ambiente em si. Eu conheço uma pessoa, não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas eu conheço uma pessoa que não importa o lugar que ela esteja, será sempre um lugar ruim. Ela sempre vai botar um defeito, ela sempre vai dizer, olha, isso aqui não presta, isso aqui podia ser melhor, nossa, como a parede está suja, ou então como aquela janela devia estar aberta, que lugar quente. São sempre comentários depreciativos. Que pessoinha, hein? Ave Maria, que pessoinha. Aí julgando sempre as outras pessoas, fazendo comentários a respeito da conduta delas. Então, a gente convive com esse tipo de coisa. E há pessoas também que estão vivendo na mais abjeta dificuldade, pobreza, situação realmente de vida, e elas mostram uma felicidade imensa, mostram que está tudo bem. Eu conheço também uma pessoa, para vocês terem ideia de como é a vida dele. Ele, quando a filha nasceu, ele conta essa história sorrindo. Certa feita ele abriu a gaveta das fraldas da criança e lá tinha ninhos de ratos. Os ratos da casa resolveram fazer ninhos em cima das fraldas da criança, porque eles viviam realmente uma situação muito complicada. E é uma pessoa que eu nunca vi reclamar da vida. A vida vai sempre tirando um pedaço dele, e ele vai sempre reagindo de uma forma positiva a esse tipo de estímulo e fazendo com que a gente olhe para ele e diga assim, o que essa pessoa tem que eu não consigo ter? Né? O que essa pessoa tem? Que força? De onde tira a força essa pessoa? Olha, gente, esse rapaz, ele é músico e parece ser um estigma do povo que vive da arte. Esse povo parece que vem com o dom da arte e vem com o dom da resiliência. Havia um amigo em Conquista, ele não morreu, está vivo. Ele era um músico, compositor, cantor, muito bacana. Naquela região ali tem muita gente habilidosa. E ele foi descer da moto. E ao descer da moto ele caiu. Ele não teve sustentação na perna. Ele caiu. E quando ele caiu, ele obviamente achou que tivesse tido alguma distensão muscular, essas coisas que a gente sempre acha. O primeiro diagnóstico é sempre muito simples. E foi ao médico, e quando chegou lá, ele estava com o diagnóstico de neurofibromatose. É uma proliferação de tumores no sistema muscular, no caso dele, e com isso ele teve dificuldades com os movimentos da perna. Foi fazer cirurgias, e à medida em que ele fazia cirurgias para remoção dos tumores, ele ia criando sequelas no seu corpo físico. Fazia muito tempo que eu não o via, e soube que ele estava internado no hospital aqui em Salvador. E resolvi fazer uma visita a ele. Fui fazer essa visita e me deu assim na telha de comprar um violão, já que ele era músico e estava internado, eu vou levar um violão para ele para que ele fique no hospital tocando, e etc. Deixei o violão no carro e subi para visitá-lo no quarto, não sabia como é que estava a situação dele. Quando cheguei lá, eu encontrei uma situação mais ou menos o seguinte: ele estava surdo, com um lado do rosto totalmente paralisado, não consegue mais andar, e ele estava ali na cama.
Quando eu cheguei junto dele, foi uma alegria muito grande, nós somos muito amigos desde criança, e ele disse para mim: a única coisa que eu vou pedir para você é você não ter pena de mim. Porque eu estou muito bem, Paulo. Disse assim para mim: eu estou muito bem. E até hoje, todas as vezes que eu vou à Conquista e vou visitá-lo, é sempre uma festa, ele está sempre com as suas dificuldades, que são muitas, e é sempre muita alegria. E toda vez que eu vou visitá-lo, ele diz para mim: toda vez que você vem aqui, é uma alegria para o meu coração. E eu digo: você não sabe como, eu aprendo a viver quando eu estou com você. Então, isso é um ser humano. Você pergunta: o que é uma experiência boa? É aquela que eu acho que é boa. O que é uma experiência que é ruim? É aquela que eu acho que é ruim. Porque se uma experiência fosse boa em si mesma, todo mundo gostava de suco de manga. Quem gosta de suco de manga aqui, por favor, levante a mão. Quem não gosta de suco de manga, por favor, levante a mão. Olha, então você vê que a gostosura da manga não está na manga, está na boca da gente, está no nosso prazer, na maneira como a gente experimenta, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então observe que no fundo, quem valora a experiência sou eu. Só que esse valorar da experiência não é uma coisa fácil. Você não pode sair daqui e dizer assim: agora eu já sei como resolver meus problemas. Basta toda vez que chegar um problema eu dizer: como eu sou feliz, que pessoa feliz sou eu. Será que é assim que funciona? Não. Não é, porque eu tenho os meus conteúdos inconscientes, que são aqueles que mandam nas minhas emoções. No fundo, quem está revelando essa alegria, quem está revelando essa satisfação, não é o plano racional da mente, mas é o plano emocional, sentimental da mente. Quando o Dr. Paul MacLean fez o exame do cérebro e a divisão daquilo que ele chamou de sistema triuno, ele dividiu mais ou menos o sistema cerebral em 3 áreas, que é o cérebro reptiliano, aquele que é responsável pelas funções vitais, inclusive algumas de natureza reprodutiva, que são aqueles automatismos do nosso corpo. O segundo nível, a segunda camada, dentro de um processo de evolução, que é o chamado de sistema límbico, é onde nós temos, a partir do sistema límbico, nós temos aí as emoções e os sentimentos, que são esses lugares onde nós sentimos amor, sentimos medo, sentimos paixão. É nesse lugar, nesse conjunto de estruturas, inclusive, que nós nos lembramos e criamos memórias afetivas nesse lugar. E mais recentemente, cerca de 100 mil anos para cá, nós recebemos uma terceira camada, que é o neocórtex. É aquele lugar onde nós pensamos, fazemos as associações cognitivas. Só que esse lugar, que é o neocórtex, que ele parece ser o dominador de toda a estrutura cerebral, em verdade, ele lida apenas com um conteúdo muito pequeno da nossa psique. Se nós pudéssemos fazer aí uma cartografia, nós íamos descobrir que da parte consciente, ela representa apenas 6% do total do nosso conjunto mental. Então imagine que a nossa mente seja uma fazenda imensa. O nosso consciente é como se fosse a casa da fazenda e aquele pátiozinho que fica em volta. Toda a parte resto da fazenda, nós não sabemos o que tem, como é, de que cor é, se tem perigo, se não tem. A gente só sabe que de vez em quando vem de lá uns barulhos estranhos que nos amedrontam. Porque esse é o grande lugar. Quando Freud faz a cartografia desse sistema mental, psíquico, ele coloca o self como elemento central de toda a psique e coloca o ego como elemento central de toda a consciência. Então, o ego, que é o que nos estrutura como pessoa, ele só responde por uma parcela muito pequena do nosso conteúdo cognitivo. E eu acho muito engraçado quando uma pessoa diz assim para mim: Paulo, você sabe com quem você está falando? Eu digo: não. E você também, que está me perguntando, provavelmente não sabe quem você é. Porque imagine, se a gente só consegue conhecer uma parte pequena do nosso psiquismo, como é que eu posso dizer que eu sei quem eu sou? Eu não sei quem eu sou.
E esse conteúdo do nosso inconsciente, vai dizer Joana de Ângeles, é aqui que estão as nossas heranças de vidas passadas. É aqui que estão os nossos medos, é aqui que estão as nossas imagens arquetípicas, que são aquelas imagens herdadas das nossas tradições culturais. É aqui que está todo o nosso acervo de vida e de experiência acumulada desde o primeiro momento em que nós, enquanto espíritos, começamos a estagiar nessa aventura para chegar até esse momento em que estamos aqui. Então, observe que esse conteúdo que está ali dentro, ele é um conteúdo denso, difícil. E muitas vezes a pessoa se vê ali tragada por emoções e por sentimentos que são inespecíficos. Então, tem uma outra temática que Joana aborda sobre esse ponto, que ela diz, existe aí a teoria do apego, por exemplo, que estabelece que a nossa formação de autoafirmação, a nossa afirmação como pessoa, acontece muitas vezes nos primeiros contatos que temos com nossos primeiros pais, ali, aqueles primeiros cuidadores, no olhar, através da forma como interagimos uns com os outros. Então, nós criamos aquele senso de percepção de eu mesmo. E isso, claro, que vai estruturar a maneira como eu vivo no mundo. Porque se eu estiver vivendo no mundo de maneira estabilizada, de maneira funcional, como é que serão as minhas reações diante das pessoas? Serão normais, serão maduras, serão estáveis. Mas se eu tiver as minhas inseguranças, se por acaso esse lugar onde eu estou fixando toda a minha estrutura do eu, se isso não for um lugar seguro, como será a minha estrutura, a minha apresentação? Insegura. E quais são os comportamentos típicos da insegurança? A arrogância, a evitação, não é? A misantropia, o medo excessivo, as emoções exacerbadas. É isso que acontece. Então, quando uma pessoa está fragilizada emocionalmente, é porque esses conteúdos que estão aí acumulados, eles estão passando por cima de qualquer resistência da sua consciência. Ele não consegue reagir. E por isso ele cai. E hoje, quando nós observamos a nossa sociedade de um modo geral, pela grande quantidade de remédios, esses remédios chamados tarja preta, esses remédios controlados para problemas psiquiátricos, para distúrbios da mente, que são vendidos aí em grande quantidade, em função da quantidade desses remédios, a gente vê a quantidade de problemas que existem no mundo dessa natureza. Problemas de pessoas que não conseguiram ainda se estruturar, porque estão vivendo de uma forma um tanto quanto, eu criei um termo, né, segundo João, que é um poeta baiano, ele viu uma palestra minha e disse, Paulo, você criou um termo? Eu não sei se eu criei, talvez esse termo já exista. As pessoas enzumbizadas. As pessoas enzumbizadas são as pessoas que vivem como zumbis. Nós vivemos a grande maioria do tempo no modelo automático. A gente acorda, vai trabalhar e trabalha, interage, mas na verdade, gente, a gente está agindo como se a gente fosse robô. A gente está respondendo aos estímulos sem muito controle e sem muito direcionamento, sem muito objetivo. E aí a gente chega em casa no final do dia, nós somos exaustos, porque cansa, essa energia psíquica cansa. E aí quando a gente chega lá que senta num sofá, não sei se vocês já viram pessoas assim, a pessoa senta no sofá, pega um controle remoto e fica assim na televisão. Aí fica ali zapeando a televisão, zapeando. Aí para ver um filme, aí a pessoa pergunta, você está assistindo o filme? Não sei. Sei não. A gente às vezes se pega fazendo perdido completamente, não sabe o que está nem ali na frente da gente, o que está acontecendo, porque nós não estamos ali. Nós estamos fisicamente ali, mas psiquicamente nós estamos em outros lugares. Estamos nos nossos devaneios, nas nossas reflexões, nos nossos medos. Esses conteúdos que estão ressumando. Então, a maneira como nós estamos vivendo hoje tem muito a ver com a forma como nós nos observamos enquanto seres complexos. Porque se nós não temos essa capacidade de olhar para nós mesmos e compreendermos essas dinâmicas que estão acontecendo no nosso eu, a gente acha que a nossa felicidade ou ela vai ser alcançada por alguém que vai nos trazer essa felicidade, alguém que vai vir de fora, né? É aquela história de um casal que está ali se encontrando
e a mocinha vira para o rapaz, ou o rapaz vira para a mocinha, ou qualquer outra combinação que se possa pensar, um diz para o outro: eu gostaria muito que você me fizesse feliz. Não se preocupe, eu vou te fazer feliz. Como é que pode uma pessoa fazer a outra feliz? Não pode, gente. Não pode. Tem gente que você vai carregar água em cesto e a pessoa vai dizer sempre que está faltando alguma coisa. Porque o que está faltando não é no que você oferta, é no que ela precisa. E às vezes as pessoas estão buscando sempre fora. Então, observe como é a sociedade pós-moderna, hedônica por natureza. O hedonismo, ele cria uma necessidade fisiológica na experimentação vital. Você tem que estar no mundo de maneira sensorial, senão você não está vivendo. Então, pergunte para qualquer pessoa o que é aproveitar a vida. É sair, é se divertir, é isso, é viajar. É sempre alguma coisa que está ligado a uma experiência somatosensorial. Porque isso é típico da sociedade pós-moderna. Não é que isso não seja bom, é bom demais. Mas isso não reduz, isso não pode ser usado como redução do único objetivo da vida. Porque nós somos espíritos. E os espíritos têm outros anelos, têm outras dinâmicas, têm outras necessidades para além daquelas do corpo físico. Quer ver uma coisa? Quando o sujeito morre e o espírito desencarna, o espírito volta para o plano espiritual ou fica na erraticidade, de um modo geral, ele não tem mais as mesmas percepções sensoriais do corpo. Ele vai existir sem isso. Por que aqui a gente só pode viver com isso? Não é que não tenha, mas ele não pode centralizar somente nisso. Então, não é de se estranhar que uma sociedade, uma humanidade vivendo desse jeito, não encontre no seu aspecto cotidiano os motivos para sermos assim, não sermos felizes como gostaríamos de ser. Porque ou é outra pessoa que vai me trazer isso, ou é um fato que vai acontecer, que eu não sei exatamente o que é, talvez uma mega-sena, né? Uma mega-sena da virada caindo todinha na conta. Será que isso faria a gente feliz? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é pesquisa científica. Dr. Martin Seligman pesquisou e descobriu que dinheiro, de fato, não é o motivo da felicidade. Ajuda, auxilia, a vida fica divertida, fica mais confortável, fica mais tranquila, mas quando chega num determinado patamar, a pessoa começa a desejar coisas que o dinheiro não consegue comprar. E ela passa a ser infeliz rico. Aí você vê, por exemplo, um jovem talentoso, que vocês todos já conhecem, porque ele é uma pessoa muito conhecida, ele sai da abjeta pobreza, a sua mãe é muito simples, e ele começa a fazer sucesso na internet, justamente falando sobre a simplicidade da sua vida, se torna uma pessoa muito rica, mas uma pessoa que vive internado em umas clínicas de psiquiatria porque vive em depressão. Aí você diz, meu Deus, que coisa! E muitas pessoas que trabalham a vida inteira para estar no lugar dele, quando em verdade deveriam prestar atenção o que aquilo fez com a vida dele. Porque às vezes, gente, nosso entorno é muito mais rico de possibilidades do que o que a gente pensa. O espírito, quando vem aqui, que passa pela dificuldade, é o que Joana nos diz, vem com essas dificuldades como professoras da sua condição emocional, sua condição espiritual. Por que de repente a gente está naquela família? Por que a gente está naquela cidade? Por que a gente nasceu naquele lugar? Porque aquele lugar tem as condições necessárias para os estímulos espirituais que aquela pessoa, espírito, individualmente precisa. Então, de repente, tira uma pessoa daquele lugar e bota a pessoa em outro lugar que não é o seu lugar de propósito, e é óbvio que isso vai ter um problema. Vai ter um problema. Tem uma amiga minha que era muito amiga de uma artista famosa, mas é muito famosa, uma das mais e mais famosas do Brasil, que mora aqui em Salvador, vou dizer o nome, mas vocês já sabem talvez quem é. E um dia ela entrou no carro dessa minha amiga e ela fez um comentário, fez assim, amiga, como eu gostaria de ter um carro só para mim. Porque normalmente quando ela entra no carro tem que ter segurança, tem que ter não sei o quê, o produtor, o maquiador, não sei o quê, tal, ela não está sozinha.
E ela confessa um segundo desejo. Sabe o que é que eu mais gosto de fazer e eu não posso fazer, porque eu não posso fazer na frente dos outros? Pegar o biscoito, aquele biscoito pocazóia, aquele biscoito mesmo que vem em padaria, e molhar no café e comer. Isso é um hábito que antigamente era muito comum. Então, observe que a pessoa, mesmo tendo tudo, a pessoa às vezes deseja as quinquilharias, as coisinhas pequenas, porque o ser humano é assim. O ser humano não vive das ostentações, ele vive das realizações internas. Ele vive das suas satisfações internas, de contemplar a natureza, de viver consigo próprio, de se aceitar como é. Quando a gente vive bem com a gente, o mundo pode ser da cor que for, a gente vai estar bem, porque nós temos a resiliência construída de dentro para fora e não pelas artimanhas do mundo. Então, quando o sujeito não constrói isso nas suas próprias faculdades, o que ele vai buscar? As fugas espetaculares. E essas fugas espetaculares, elas acontecem por conta das drogas, do álcool, dos vícios de um modo geral. Vai fazer isso através da sua mitomania, a sua ideia de criar os mitos e construir a sua vida a partir dos mitos. Então, isso é o que nós temos para hoje. E é por isso que Joana está dizendo que esse capítulo que fala sobre energia mental e vida saudável. Quanto mais nós tivermos a capacidade de agir e reagir em função disso, nós mais nos constituiremos em pessoas capazes de encontrar a felicidade. Mas existe uma outra forma que ela vai dizer, olha, não pense que quando a gente fala a respeito desse tipo de recurso, seja simples você chegar e fazer um exercício de negar a sua realidade existencial. Toma cuidado com isso, gente. Quando a gente foge da nossa realidade existencial, isso é patológico. Isso não é um escapismo, não é uma solução boa. Por exemplo, fazer de conta que o problema não existe. Então, há pessoas que podem chegar e dizer assim, vamos fazer o jogo do faz de conta aqui, o jogo do incrível, ou então o jogo do feliz, de Poliana Moça, e vamos simplesmente imaginar que as coisas são todas maravilhosas. E aí a pessoa se aliena mentalmente e começa a enxergar o mundo por uma cor de rosa. Está vendo pegar fogo, mas ele está vivendo em uma espécie de dissonância cognitiva de altíssimo grau, e isso cria um aspecto patológico, porque a pessoa vive como se fosse uma ET. Ela não está vivendo a vida, ela está fugindo da vida. Não é disso que nós estamos falando. Não é fugir dos problemas. É termos a capacidade de olharmos para ele de uma outra maneira, diferente. E que maneira é essa, Paulo? É possível isso? É. Basta que a gente mude um pouco o nosso hábito mental. Ao invés de nós vivermos mais para fora do que para dentro, a gente comece a tentar buscar aqui dentro as forças que nós temos para poder fazermos esses enfrentamentos. Uma figura, apenas para a gente ter aqui uma ideia do que seria isso. Eu tenho um amigo, eu estou cheio de amigos hoje, né? Vocês já viram, né? Cheio de amigos hoje. Os amigos ajudam a gente a entender os problemas. Eu fui fazer uma palestra numa cidade aqui no interior da Bahia, muito frio lá, e nesse dia, era um final de tarde, estava caindo uma lua assim, aquela lua quando fica naquele horário de 5h30 para 6 da tarde, o sol já foi, e a lua começa a aparecer majestosa no céu, e me chamaram para ir ao sítio desse amigo. E eu fui. Quando cheguei lá, era assim, um pátio acimentado, um banco grande em volta, e tinha uma sala, como se fosse assim, um espaço gourmet. E lá tinha um fogão de lenha. E o fogão de lenha estava assim, com a lenha assim, crepitando, sabe? Aquela fumacinha, aquele cheiro de fumaça, de madeira queimada entrando no nariz. Uma coisa maravilhosa, uma mesa imensa. Nas paredes tinha sanfona, fifó. Sabe o que é fifó? Fifó, aquele candeeirozinho, né? Fifó, lequezinho, placa de carro velha, aquelas coisas penduradas na parede, criando aquela ambiência maravilhosa. E nessa mesa grande, com um banco assim de um lado e do outro, tinha no meio um bolo, gente, de vó.
aquele bolo de vó, sabe? Cheio de casquinha em cima, assim, com furinho no meio. E um bule, aquele bule de esmalte, com um café passado na hora. Agô, né? Agô, água, né? E a boca fica cheia d'água. E o coração cheio de saudade. Mas pelo bolo, eu sei disso. Então, aí, o que acontece? Essa casa desse meu amigo é uma casa maravilhosa. E eu disse assim, olha, da próxima vez que eu vier aqui, se vocês não me convidarem para ficar nesse lugar, eu vou ficar chateado, eu vou achar que vocês não estão me tratando bem. Né? Então, aí o rapaz disse, não se preocupe, para completar, tem um orquidário próximo, e ele, quando dá esse horário, ele começa a soltar um perfume. Gente, que negócio! Eu nunca sabia que a orquídea perfumava e é uma coisa espetacular. Vem assim, ó, o ambiente dos deuses. E eu percebi que tinha uma casinha do lado. Uma casa fechada, mas que estava ali contígua a esse espaço gourmet. E eu perguntei ao amigo que me levou lá, e disse, que casa é essa? Eu disse, rapaz, isso aqui é um problema que eu vou te contar. Esse amigo meu, ele é acumulador. E a casa dele, essa casa é a casa que supostamente ele moraria. Mas ele não consegue entrar nessa casa. De tantas coisas que tem. A casa é um escuro total, não tem luz, as janelas não abrem. E ele, quando entra nessa casa, no escuro, gente, é toda hora que ele entra, ele se machuca. Porque quando ele entra, tem a cama da vovó logo na entrada e chuta o pé da cama da vovó e machuca o pé. E sai. Porque quando entra, se machuca e sai. Então, ele vive no seu espaço gourmet como se fosse a sua vida maravilhosa, mas a sua verdadeira vida é não conseguir dormir na sua própria casa. Então, ele tem lá a cama da vovó, o armário da titia, tem a cômoda do vovô, e ele sempre com essa dificuldade. Aí, eu disse, rapaz, vamos dar uma ideia para esse amigo seu? Ele pega um fifó desse, esse fifó que está na parede, acende, pequenininho, e entra na casa. Pelo menos, com o fifó, ele vai enxergar as coisas que ele está na frente dele, não vai se machucar, e ao mesmo tempo, se ele tiver juízo, ele tira as coisas de dentro da casa e vai colocando do lado de fora. E aí eu não sabia que eu estava dando um conselho para ele bastante interessante. Voltei lá 2 anos depois, a casa toda arejada, com as janelas abertas, e eu perguntei como foi a abertura da sua casa. Ele disse, você não sabe, eu peguei o fifó, entrei, comecei a ver os objetos que me machucavam e fui tirando do meu caminho. E quando eu vi que isso estava funcionando, o que eu fiz? Eu fui lá, comprei um pilha-gás, que é aquele maior, botei um pouco mais de luz dentro dessa casa e pude enxergar novos objetos, novas coisas. E fui tirando mais e mais dessas coisas, até que eu cheguei nas janelas. Quando eu cheguei nas janelas, eu pude abrir as janelas. Não só entrou o sol, como entrou também o vento, arejou a casa. E hoje é um lugar aprazível que eu posso viver dentro da minha própria casa. Vocês estão entendendo como é a casa desse nosso amigo? É a cabeça da gente exatamente assim. Quando a gente não consegue viver no nosso mundo íntimo, o que a gente faz? A gente cria um espaço gourmet, onde todo mundo pode visitar a nossa casa experimental, a nossa casa de aparência, e vai dizer, nossa, que vida maravilhosa que Paulo tem. Não sabe que Paulo não consegue entrar na sua própria casa mental. A única coisa que a gente pode fazer para entrar no nosso mundo íntimo é trazer luz na sombra. É por isso que esse espaço interno é chamado de sombra. Então, quando a gente traz luz na sombra, tudo que estava escondido é revelado. Olha lá, tudo que está escondido terá que ser revelado. A gente começa a colocar essas coisas à vista da consciência, e a consciência, agora sim, diante de uma coisa concreta, objetiva, ciente, vai retirando isso de pouco em pouco do caminho, de maneira tal que aquele espaço obliterado de quinquilharias vai se tornando o espaço confortável da convivência. Sobre isso que nós estamos falando. É ter a capacidade de não perdermos a energia e fazermos este encontro com o nosso mundo íntimo. E também não perdermos a capacidade de fazermos essa higiene mental. Que
que vai representar, então, a nossa saúde. Por que a saúde? Porque se vocês olharem o corpo humano, o que é o corpo humano? O corpo humano é um conjunto de células. E essas células se juntam para fazer os órgãos, e os órgãos se juntam para fazer os sistemas, e os sistemas se juntam para fazer um corpo funcional. Quando um sistema desse para de funcionar, ou é uma crise muito grave, que pode levar o sujeito à morte, ou é a doença, simplesmente. Então, a doença existe. Toda vez que nós estamos vivendo, esse corpo é suscetível a pegar uma gripe, a termos um problema, uma gastrite. Você comeu ali 5 acarajés hoje, no final ali da tarde, saiu daqui, chegou ali, sentou com vontade, 5 acarajés com um litro de Coca-Cola, chegou em casa empachado. É claro que vai se sentir mal. O corpo humano tem as suas fragilidades naturais. Mas, para além disso, existe um outro mecanismo que nós precisamos entender, que essas células, esses sistemas, esses conjuntos ordenados de leis, olha, gente, são 10.000 reações químicas por segundo cada célula do nosso corpo. Vocês já imaginaram o que é isso? Só para vocês terem ideia do que é o sistema nervoso humano, são 150 mil quilômetros de fios. Se nós pegássemos cada nervo, cada neurônio, assim, esticássemos tudo, botássemos tudo numa linha, dava mais de 150 mil quilômetros de fio, que está tudo aqui dentro da gente. Esse aparelho, quando a gente bota um microscópio que vai para além, para além da célula, nós vamos encontrar os átomos, as moléculas dos átomos. E para além dos átomos, nós vamos encontrar as partículas subatômicas. E dizem os pesquisadores que, fazendo a pesquisa mais profunda ainda, nós vamos encontrar nada. Vamos encontrar uma probabilidade de as coisas serem como são. Então, observe que isso está acontecendo agora, gente. A gente não pensa nisso, sabe por quê? Porque a gente vê o corpo funcionando e acha que o corpo funciona porque ele é uma madeira, uma peça que funciona. Não, gente. Essa cadeira que a gente está sentado, o corpo que a gente está vivendo, ele é energia arrumada dentro de um campo. E esse campo, no caso do ser humano, no caso do corpo humano, é um campo mental. O nosso campo mental não é um fenômeno do cérebro, mas ele é todo um conjunto das nossas interações com a realidade objetiva. Nós interagimos com os outros e com o mundo através de campos. Então, quando a célula mãe, aquela célula tronco, ela começa a se diferenciar, ela vai criando, à medida em que ela se diferencia, ela vai criando os tecidos exatamente aonde eles precisam ser criados, como se houvesse um projeto. E isso é tão interessante que nossas células se recuperam o tempo inteiro e elas não matam as cicatrizes. A cicatriz, quando recupera a célula, ela se recupera como cicatriz. Então, é como se houvesse uma mudança no padrão de reprodução das próprias células. E isso é tudo um conjunto mental. Paulo, você está inventando isso? Não, gente. Porque os espíritos nos disseram que o corpo que nós temos é uma criação do perispírito, na mente do espírito, que plasma no perispírito aquilo que o Dr. Hernani Guimarães Andrade chamava de modelador, organizador biológico. Todos os nossos corpos, eles têm uma estrutura, que é o perispírito, que é uma estrutura de moldagem desse corpo mental, desse corpo físico também. E na medida em que nós estamos, espírito, perispírito e corpo, interagindo o tempo inteiro, as energias mentais, elas interferem na formação desses campos e, consequentemente, nas organizações sistêmicas que representam a nossa saúde. Quando fala mente sã, corpo são, é porque a minha mente muda a forma como o meu corpo funciona. Quando a gente está ansioso, o que acontece no estômago? Sente o quê? Dor. Ou às vezes sente dor de barriga, né? Dor de barriga. Isso é o corpo. Isso é o corpo que está reagindo a uma cena emocional. Quando o coração começa a bater, vou mudar uma coisa, um exemplo melhor, a paixão. Quando a gente está diante da pessoa que a gente ama, aquela pessoa que está naquela paixão seca, o coração começa a bater, a boca fica seca. O que tem o coração a ver com a paixão? A paixão não está na cabeça, não está ali na mente.
que tem a ver com É porque todo o nosso processo emocional, ele interfere no nosso sistema endócrino, que regula a produção de substâncias que mudam a homeostase do nosso corpo. Quem já perdeu a cabeça aqui, levanta a mão, por favor. 2 pessoas só? 3, 4, 5. Muito bem para os demais. Muito bem, vocês têm controle emocional. Devem ter lido Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Então, tem um outro livro, que é o de Franz Stimme, que ele diz O Poder das Emoções, que ele bate lá em Daniel Goleman, dizendo que não dá para segurar a emoção. Então, você veja o seguinte, o que é que Daniel Goleman diz? O que é um sequestro emocional? E eu vou dar um exemplo. Essa semana passada, eu fiz uma palestra sobre as bem-aventuranças. Gente, uma palestrinha boa. Eu estava ali, naquele dia, os espíritos disseram, Paulo, você vai trabalhar hoje. E foi uma palestra muito boa, o povo ficou muito feliz, eu também. Quando eu peguei o carro, que eu saí, gente, eu não andei 200 metros. O rapaz me deu uma fechada. E ele começou a reclamar de mim, como se eu tivesse feito errado. E nesse exato momento, eu me vi xingando ele. Olhe, eu tinha acabado de sair de uma palestra. Na hora que eu fiz isso, que eu me toquei, eu falei, olha o meu sequestro emocional. E fui até em casa pensando nisso. Olha como a gente é frágil. A gente tem uma coisa na teoria e outra coisa é a nossa prática. Então, o sistema endócrino, ele libera substâncias que fazem com que o nosso sistema cortical seja obliterado, seja inibido. E é por isso que tem ações passionais. É por isso que quando uma pessoa, de repente, perde a cabeça, ela faz coisas que ela não faria normalmente. E ela faz isso porque ela está sob a ação de dopamina, de ocitocina, de serotonina, de adrenalina, de outras minas que fazem com que o corpo mude a forma de reagir diante das circunstâncias. E é assim que a gente vive o tempo inteiro nesse corpo físico. Porque esse aparelho, esse modelo de resposta, que chama circuito hipófise pituitário adrenal, é o circuito HPA, hipofisário pituitário adrenal, esse circuito, ele é o circuito que veio no nosso aparelho físico, nós não pedimos para ter. É o mesmo que faz o gato reagir, que faz a cobra reagir, que faz a vaca reagir, nós temos. Esse corpo tem. E quando a gente reage porque nós estamos agindo pelo nosso lado inconsciente. Como é que a mente não mexe no corpo? Mexe no nível endócrino, mexe no nível atômico, mexe no nível da constituição do próprio corpo. Então, há quem diga que as doenças autoimunes, que doenças como câncer e outras mais, elas são sistemas de autodestruição do próprio corpo por uma ação da mente. Então, nós temos pessoas que estamos vivendo. Além disso, eu estou colocando aqui, muito bem lembrado, eu estou colocando aqui a questão fisiológica no sentido da individualidade. Mas, além de tudo isso, nós estamos em conúbios mentais com os nossos irmãos espirituais e estamos à ação de campos que nos interferem. Questão 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que vocês imaginam, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, nós estamos em um processo de necessidade de equilíbrio mental para estarmos isentos das interferências externas e estamos também em um processo de equilíbrio mental para poder zelar pela organização dos nossos aparelhos fisiológicos. Por isso, a importância do equilíbrio e da força mental. Vocês entendem o prejuízo de você pegar um ser humano e transformar um ser humano numa máquina de sensores, de percepções sensoriais? Transformar um ser humano em uma vivência material bruta? Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Eu pergunto a vocês, se nós tivéssemos um sistema mental desenvolvido socialmente, se as pessoas tivessem outra cultura em relação ao que é ser espírito encarnado, como funciona esse conúbio entre espírito e corpo, não seríamos muito mais saudáveis? Não seríamos muito mais felizes? Não teríamos muito mais resiliência para lidar com as adversidades do mundo? Joana de Ângeles é o único
que eu conheço, espírito, que nos trouxe essa relação de forma muito precisa e completa. Emmanuel fala do aspecto moral. Outros autores, como Leon Denis, falam de aspectos filosóficos. Joana fala dos aspectos do convívio físico-espiritual. Ensinando como funciona o aparelho psicofísico, ela diz como é que isso pode fazer uma interação com o espiritual de maneira saudável. É por isso que ela escreve saúde, vida em plenitude, saúde, momentos de saúde e consciência. Ela faz uma série de livros para poder explicar o que significa esse estado que nós nos encontramos agora, que é o estado de encarnados, sendo nós outros espíritos que vivemos essa experiência nesse momento. Agora, se nós ignorarmos isso, se nós quisermos ignorar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ser jogado no mundo nas suas aleatoriedades. Nós vamos ser colocados no mundo nas suas diversidades que estão nos consumindo. Olha, de um jeito ou de outro, presta atenção. Na realidade objetiva. E diga para mim, Paulo, o modelo que está aí hoje funciona? Funciona? Sim ou não? Quem falou que funciona? Funciona o sistema de hoje? Pois é. Eu tenho uma teoria que o funcionar é um pouco mais do que parecer que dá resultado. Porque quando eu dou o resultado de um lado à custa de um prejuízo muito grande, no utilitarismo, por exemplo, ele não funcionaria. Porque ele está causando um prejuízo maior do que o seu benefício que ele está trazendo. Então, se nós pensamos que o mundo real, esse mundo que está aí fora, com essa proposta existencial, é capaz de resolver os nossos problemas internos, nós estamos nos iludindo, gente, porque o campo é outro. O lugar de aprofundamento é outro. O foco é outro. Nós temos que olhar para o lugar certo. O lugar certo é o quê? A interioridade do ser. O mundo psíquico. E se a gente foge dessa realidade, nós estamos igual ao nosso amigo. Tem uma casa externa muito bacana, mas ele não pode dormir na sua própria casa. Não pode deitar na sua própria cama. Não sabe nem o que tem dentro da sua própria casa. É isso que nós precisamos pensar um pouco. A doutrina espírita, ela não é uma religião que vai nos obrigar, nesse instante, a fazermos aqui, fechar os olhos, botar o pé no chão, fazermos uma oração, pedindo às entidades venerandas que venham resolver nossos problemas. Não é isso. A doutrina espírita veio esclarecer o que é um espírito encarnado, a sua origem, a sua destinação e, acima de tudo, a finalidade principal do espírito, que é a evolução. Então é por isso que tem muitas pessoas que talvez não queiram estar sentadas nessas cadeiras. Prefiram outras cadeiras que são mais assim, de promessas, é uma fé na promessa. Então, olha, você vai ter sucesso, nós vamos fazer uma oração aqui, uma corrente de oração, e tudo vai dar certo na sua vida. Eu vou te vender uma flanela aqui, que você vai passar ali na maçaneta do banco, aquele empréstimo seu vai sumir. Vocês estão dizendo que é mentira? Teve isso. A gente prometendo isso. Se passa a flanela na maçaneta do banco, some tudo. Então, a fé é cega. Esse tipo de coisa acontece, gente. Por que acontece? Porque tem pessoas que querem e precisam disso. Eu não estou criticando. Olha, eu não critico religião nenhuma. Eu só digo a vocês o seguinte, olha, cada religião é destinada a um público específico que se afina à sua necessidade. Então, se a pessoa está ali agora, é porque ela precisa daquilo com todo o respeito do mundo, que ela seja atendida na sua necessidade. Vocês, eu, no caso, nós que estamos aqui, somos um pouco mais audaciosos e corajosos. Dissemos já a espiritualidade. Eu não preciso disso. Eu só preciso que você me ajude a me encontrar. Se você me der a coragem e as orientações que eu preciso para ver em mim aquilo que eu preciso ver, para que eu possa desenvolver em mim as minhas disposições, está tudo certo. Não precisa realizar nada para mim, porque se fosse para realizar, Deus teria nos dado vidas pródigas para todos. Ele não é amoroso? Ele teria feito isso. Mas por que ele não fez? Porque a gente precisa fazer pelas nossas próprias mãos. E se a gente vai... Pensar para dentro. E isso é para dentro, porque pensar para dentro dói, gente. A gente vai olhar para dentro e vai encontrar uma coisa que eu não gostaria de ver.
Vai ver aquela criança ferida, aquela coisa doída, aqueles negócios que eu falei aqui, daquelas imagens arquetípicas, primordiais, etc. A gente vai olhar ver isso. Eu quero lá ver isso, nada, eu quero ver é o espelho meu. Tem alguém mais lindo, maravilhoso que eu? Não, Paulo, não tem não. Pronto, é isso que eu quero. Que as pessoas me validem o tempo inteiro. Olha, a pobre da bruxa caiu nessa armadilha. E no dia que o espelho disse a ela que tinha Branca de Neve, que era mais bonita do que ela, o que ela fez com Branca de Neve? Pegou o caçador, disse, vá, mate ela e traga o coração. Isso é história de criança, pensa aí. Por que ela fez isso? Destruiu toda a imagem dela e ela ficou com raiva. E foi lá para pegar a pobrezinha que não tinha nada a ver com isso. Então, esse espelho meu da nossa fantasia da existência carnal, isso precisa ser abandonado. Porque enquanto o espírito não olha para dentro no seu autodescobrimento, ele não tem condições de progredir na velocidade e no tempo que ele pode progredir. Ele vai progredir tudo, até um tropeção leva a gente para frente. Agora a gente precisa entender que existe o progresso dos tropeços e existe o progresso das boas escolhas. Sim. Isso é porque, na verdade, essa questão, você está falando a questão do feminicídio, por exemplo, essas questões dos sídios, de um modo geral. O sídio hoje é muito generalizado. Se fala muito do feminicídio, mas tem o autocídio, tem os homicídios, os parricídios, tem os sídios todos. E o que está justamente imperando sobre isso não é a maldade, é a ignorância. O que faz com que as pessoas percam os controles é criar pessoas artificiais, pessoas que não lidam com frustração, pessoas que não sabem perder, pessoas que não aprenderam a dividir, pessoas que acham que o mundo foi feito para elas. É ignorância. A ignorância. O espiritismo ele tem muito a ensinar para a sociedade, desde que a sociedade esteja disposta a aprender. Isaías, o profeta, já caminhando aqui para o fechamento da nossa conversa, ele dizia o seguinte, que os homens da sociedade, ele teriam cegado os olhos das pessoas, tapado os ouvidos e endurecido os corações, para que eles vendo não enxergassem, ouvindo não compreendessem, e estivessem nos seus corações fechados para aceitar aquelas palavras, e se voltassem para que ele os curasse. Jesus repete essa mesma frase de uma outra forma. E hoje nós temos exatamente o mesmo modelo. Uma sociedade que fecha os nossos olhos, que tapa os nossos ouvidos, que tranca os nossos corações, para que a gente não veja, para que a gente não ouça, para que a gente não sinta. E em não sentindo, em não vendo, em não ouvindo, a gente possa então buscar a nossa verdadeira cura. Nos impede de fazer isso, porque nós vamos viver sempre na materialidade, vamos viver sempre para fora, para comprar remédio, para dependermos da ajuda de um de outro, que usando dos seus ardis estão agindo sobre nós para enriquecerem ilicitamente cada vez mais, criando uma sociedade de pessoas doentes. Nós podemos sair disso, não precisa destruir governo, não precisa fazer movimento nem queimar cidade. Basta que a gente entenda que isso está acontecendo e façamos a nossa parte, cuidando daquilo que nos cabe. A única coisa que eu posso cuidar sou eu, de mim, do meu mundo íntimo. Então, deixe o mundo tocar o fogo, cuide de você. Porque se todo mundo fizesse isso, o mundo se transformaria, porque o mundo nada mais é do que um conjunto de eus e vocês, o tempo inteiro atuando e interagindo. Pessoas melhoradas vivem em mundos melhores. A regeneração não é outra coisa que não a mudança do padrão vibratório emocional, sentimental e espiritual da população do planeta Terra.
Fazendo o nosso trabalho individual, nós estamos ajudando a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e o planeta. A gente só precisa fazer isso, cuidar daquilo que nos cabe, da parte que nos foi concedida por Deus, que é a alma, o coração e essa consciência que permite que tomemos decisões acertadas diante dos nossos destinos. A todos, muita paz. Vamos agora, antes de mais nada, agradecer ao nosso companheiro. Como já eu li uma mensagem hoje, uma imagem dizendo assim: estamos aqui de passagem, vamos deixar as nossas duas cegadas. E que esse querido irmão possa, tanto quanto possível, onde quer que ele possa estar, que ele possa deixar as suas pegadas, as suas impressões digitais, levando a todos nós o Evangelho de Cristo. E aqui agora, convidando a todos vocês para que nós possamos encerrar mais essa tarde doutrinária, convidando os nossos fascistas da casa, para que possamos encerrar essa tarde, esse banquete espiritual. Agradecendo sempre a oportunidade de todos nós aqui juntos, nesse trabalho incessante, sempre do bem. E vamos agora, gente, agradecer. A gratidão, ela deve ser realmente uma palavra existencial em nossas vidas, não é? Quando se resolve 1000 pesadelos, morrem mesmo antes de nascer, não tem um teto para morar, e nós aqui, a cada vez que abrimos nossos olhos, temos esse dom, a visão, temos nossos braços, nossas pernas, temos para onde voltar, e vamos ser gratos ao Pai por essa oportunidade infinita de estarmos aqui compreendendo, nem que seja um pouco, o que é realizar pelo bem, o que é sentir o bem, o que é fazer o bem. O Cristo é o nosso farol. E aqui estamos todos nós juntos, pedindo a Ele que nos fortifique nesse trabalho incessante, nesse intercâmbio espiritual com esses nossos amigos, que, como eu sempre falo, nós nos unimos a eles e eles a nós nesse intercâmbio espiritual numa tarde como esta. Que Jesus sempre nos ampare, nos fortaleça, que possamos voltar para nossos lares fortificados, fortalecidos desse seu amor infinito por todos nós que não estamos sozinhos e nunca estaremos quando nós temos esse Cristo a pulsar dentro dos nossos corações. E mais uma vez, que possamos assim te dizer sempre assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, ó Jesus, de todos os males, porque teu o poder e a glória para sempre. E assim